João capítulo 5, versículos 15. João capítulo 5, versículo 15 até o 18. Posso ler? João capítulo 5. 1, 2, 3, 4, 5. João capítulo 5, versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus: que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Lucas capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou-o, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Santo Espírito, essa é a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu recomendo cada pessoa aqui, Senhor, aos teus cuidados. Eu peço que o Senhor repreenda todo espírito contrário à vida, todo espírito, Senhor, que não tem interesse em que as pessoas conheçam a verdade, em que as pessoas possam conhecer Jesus e serem libertas por Jesus. Seja por ti mesmo repreendido agora em nome do teu Filho amado. Pai querido, opera por tua graça e dá sentido a este momento. Amém. Nós temos falado nesses dias sobre a questão relacionada a esta desconstrução de tudo aquilo que tem um significado pré-estabelecido daquilo que é Deus. Então nós temos tratado nesses 2 encontros como você percebe Deus e a importância que isso tem
O que você pensa acerca de Deus não mudará Deus. Eu quero te dar esta notícia. Deus não ficará maior, menor, mais gordo ou mais magro, de acordo com o que você pensa acerca dele. Mas isso tem uma diferença muito significativa do ponto de vista de como você leva a sua vida ou de como você vive de fato. Exemplo disso, você tem algumas culturas onde existe uma autocrucificação, se bem que não pode ser uma autocrucificação, mas uma manifestação religiosa em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, onde as pessoas são crucificadas como exemplo de sacrifício, tendo em vista que de alguma maneira Deus se agrada disso. Existem também algumas culturas onde as pessoas se autoflagelam, elas chicoteiam as suas costas, e isso também em nome de Deus e em nome do Deus que nós professamos, ou seja, em nome de Jesus. Ainda que, com certeza, o Deus revelado em Cristo Jesus manifestou tamanho amor e graça, e com toda a certeza não deseja isto para elas, porque Ele não é um sado, Ele não tem nenhum prazer no seu sofrimento. Aliás, todo o projeto dele é acabar com o sofrimento, ainda que enquanto nós estivermos dentro desse contexto, o sofrimento fará parte da nossa existência, mas Jesus veio acabar com ele. Contudo, se você tem esta percepção de Deus, ainda que Deus não seja isso, as suas costas sentirá. As ranhuras ficarão nas suas costas. Se a sua percepção é de um Deus que gosta que você se bata, então as suas costas irá sentir. Se a sua percepção de Deus é de um Deus cobrador, então a sua relação com Deus está afetada. E a sua vida está afetada. Por isso, é muito significativo que haja, de maneira clara, esta mente aberta para uma desconstrução do velho, para que possa surgir o novo, a percepção do novo. E a percepção do novo se dá em Jesus Cristo. E dentro dos textos que nós lemos, quando Jesus então começa a se manifestar e ele realiza algumas curas, havia, lembre-se, uma percepção do que Deus era e do que Deus gostava. E o Deus da religião era um Deus encanado com o sábado. No sábado você não podia fazer nada, segundo a doutrina, segundo a religião, segundo o padrão moral, segundo aquilo que era dito e que se ensinava acerca de Deus. Ainda que fosse um benefício causado a alguém, contudo Deus não iria gostar. Ou seja, o fato de Jesus curar alguém se tornou um problema para a religião, porque do ponto de vista da religião, Deus não gostava disso. Mas por que Deus não gostava? Eu não sei explicar, Deus não gosta, pronto, acabou. É um Deus meio sem lógica, é um Deus meio... Deus não é irracional, Deus está acima da nossa razão, mas é um Deus ali que não tem muito... É mais uma mania de Deus. Ele definiu que o sábado não pode fazer nada, então não pode fazer nada. E esses camaradas então percebiam Deus dessa maneira. Bom, de repente, entra Jesus nesse contexto, e ele não interessa. Se vocês forem estudar um pouquinho o Novo Testamento, se vocês pegarem, por exemplo, o livro de Lucas, você vai ver até o capítulo 5, 6, que Jesus procura fazer as coisas justamente no dia do sábado. Ele tem uma mania por fazer as coisas aos sábados, justamente aquilo que os judeus entendiam que não poderia acontecer, ou que jamais Deus faria alguma coisa. Então Jesus é questionado acerca da cura de uma pessoa. Rapaz, você é do diabo, você é do cão. Mas por que eu sou do cão? Porque o que você fez no sábado. Pô, mas eu curei o camarada ali. Então, mas é no sábado, não pode, no sábado não pode. Ah é? Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Funciona assim, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Bom, quando Jesus falou isto, eles se enfureceram e procuravam então matar Jesus, porque ele não só fazia aquelas coisas no sábado, mas também trouxe a revelação de que Deus era seu Pai. Dentro de uma cultura onde havia então uma santificação ao nome de Deus, você não poderia citar o nome dele, havia 4 letras com as quais os escribas escreviam o nome de Deus, e quando se escrevia esse tetragrama, eles queimavam a pena, tamanho era
a sacralidade, ou seja, a impossibilidade de se chamar Deus de Pai. E de repente chega um galileu e diz assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Deus é meu Abba. Sabe o que significa Abba? É papaizinho, sabe aquele papaizinho mais tchutchuquinho assim? Papaizinho queridinho. Esta é a palavra Abba. Bom, então este é o momento em que há o ódio da religião, porque tudo aquilo que é novo, porque a religião ela quer controle, minha querida, meu querido. A religião ela precisa de ferramentas como o medo, para que ela possa controlar você. Daí eu crio a imagem de um Deus instável, de modo que você o tempo inteiro está também sem saber se está agradando ou desagradando. O tempo inteiro está chupando o ar, respirando, para tentar agradar essa divindade exigente e também ao mesmo tempo misteriosa e difícil de agradar. Ou seja, eu não quero ter relacionamento, é mais uma relação de troca, de obrigações e de deveres e de talvez algumas bênçãos. Mas essas bênçãos vão me custar algumas coisas, seja, por exemplo, cortar as minhas costas no chicote. Enfim, mas Jesus vem dizer assim, Deus é Pai. Esta é a grande revelação de Jesus acerca de Deus. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, ensina-nos a orar, Jesus começou dizendo, Pai Nosso. Agora, nós temos um problema muito sério, porque a nossa tendência, primeiro, é de aceitar até Deus como um pai do ponto de vista nominal, mas, de fato, o significado de um pai para nós é meio complicado, tendo em vista as nossas histórias. Nem todos nós temos pais exemplares. E há uma tendência, então, de nós tentarmos transferir para Deus a minha relação com o meu pai, e então eu dificulto também a minha relação com Deus. Se a minha relação com o meu pai não é uma relação boa, se o meu pai não é um exemplo de pessoa, se o meu pai não é alguém amável, alguém gracioso, então eu acabo transferindo para Deus a mesma perspectiva que eu tenho de vida do meu pai. Então Jesus precisa explicar como que é o pai, como que é o que ele tem como um pai imaginário, ou que o permeia a mente de Jesus quando ele vai falar de um pai. Muitos já sabem da minha história nesse contexto, mas eu gostaria só de citar algumas coisas. Meu pai não foi um cara legal comigo. Meu pai, eu nunca fui beijado pelo meu pai, por exemplo. Meu pai morreu já tem alguns anos. Mas o meu pai era uma figura extremamente rude. Ausente também. Meu pai era um matador de aluguel. E quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, o meu pai abusou de mim. E isto gerou um relacionamento complicado com relação ao meu pai. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, o meu pai foi preso. E depois eu só o vi fora da cadeia, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. E logo em seguida a minha mãe faleceu, quando eu tinha uns 9. Então, e meu pai e minha mãe brigavam muito. E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a minha madrinha me adota. Então eu perco contato com meu pai. Meu pai desaparece, ele recebe uma herança e some, eu nunca mais o vejo. E quando eu já estou velho assim, não, gente, sacanagem, né? Mas quando eu já estou homem feito, casado, me aparece o meu pai. Alguém fala, o seu pai está em Londrina e ele precisa te ver. E o meu pai está assim irreconhecível, do ponto de vista de como eu me lembrava dele. Era alguém extremamente empobrecido, adoentado, fraco, frágil. E nesse período eu não sabia muito como fazer com aquilo. E eu já tinha tido uma experiência com Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo já tinha vindo ser
ser minha vida, fazer parte da minha história. E então eu sabia que o certo era ajudar no meu pai e o certo era perdoar o meu pai. Mas até que ajudar eu conseguia, mas perdoar era algo que eu não conseguia. Eu não tinha esta condição. Não havia em mim compaixão pelo meu pai, tendo em vista toda esta minha história. Eu sei que aqui existem algumas histórias complicadas nas relações com os pais. A sua pode ser, a minha com certeza foi. E então Deus, num período, eu fiquei alguns anos nessa vida de ajudar o meu pai, de fazer o que era certo a ser feito, mas sem ter compaixão do meu pai. Não o tratava mal, mas lhe dava o dinheiro todo final de semana, esperava ele ir embora e, para mim, tinha feito o meu dever, vamos dizer assim, a minha obrigação. Se alguém me visse, se alguém olhasse para mim, diria assim: nossa, aquele rapaz faz o que é certo, ajuda o pai dele. Só que eu sabia que no meu íntimo, no meu coração, não havia nenhum significado no que eu estava fazendo. Eu fazia aquilo porque era a coisa certa a fazer, mas aquilo não era motivado pelo amor. E a Bíblia vai nos ensinar no capítulo 13 de 1 Coríntios que você pode dar o seu corpo para ser queimado, que você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres. Se a motivação disso não for o amor, isso não tem nenhum valor para Deus. E até que um dia meu pai some e eu fico perguntando: pai, onde o senhor está? Onde o senhor está? E ele não me fala, e alguém vem e me diz assim: ó, o seu pai, eu vi ele dormindo na rua. E então eu vou onde meu pai estava, eu e a Lili, e nós encontramos o meu pai realmente dormindo debaixo de uma marquise. Então eu já tinha conversado já com um senhor dono de uma hospedaria, e nós então levamos o meu pai para essa hospedaria e começamos a cuidar do meu pai. Só que ele estava muito adoecido já, e ele bebia muito. E eu comecei a levá-los em alguns irmãos da igreja, alguns médicos, mas a fala era a mesma: seu pai precisa parar de beber. Se ele não parar de beber, o seu pai vai morrer. E por mais que você dissesse isso a ele, contudo ele não conseguia. Ele não parava. E o tempo foi passando, mas nesse interim, Deus me deu 3 meses para acompanhar o meu pai antes que ele morresse. 3 meses onde eu ia onde ele estava, eu levava alimento, eu levava remédio, eu cortava as unhas, eu cortava o cabelo, eu estava lá com ele. E Deus levantou alguns irmãos também para me acompanhar nesse processo, porque não foi um processo muito fácil. E até que um dia eu estou na minha casa e o telefone toca. E era da hospedaria dizendo que o meu pai havia falecido. E naquele instante o meu coração, eu entrava no banheiro, tomando banho, e chuveiro aberto, e eu urrava, e saía um grito da minha alma, e uma dor profunda saía da minha alma, e eu não entendia o motivo daquilo, porque afinal de contas o meu pai nunca me deu afeto, nunca me deu amor, nunca me deu nada. E por que eu estava sentindo aquela dor tão grande? Mas esta dor não era simplesmente uma dor, ela era uma dor junto com uma espécie de alegria. E eu, dentro desta mistura de sentimentos, tentando entender tudo isso, pedi a Deus para entender o que estava acontecendo comigo. Então eu entendi que Deus operou um milagre na minha vida. De modo que naqueles últimos 3 meses, eu já não fazia as coisas em relação ao meu pai porque era a coisa certa a fazer, mas porque eu amava o meu pai, porque eu havia perdoado meu pai, porque havia misericórdia, havia compaixão no meu coração que tinha brotado da vida de Jesus, não tinha nada a ver comigo aquilo. Vida cristã é Jesus Cristo vivendo em você, e não você tentando viver a vida de Cristo. E isto foi muito significativo e marcante para a minha vida. E eu não poderia então atribuir a Deus esta percepção ou esta revelação que Deus veio nos trazer de Pai.
E Jesus está dentro de um contexto onde ele precisa então explicar quem é o Pai. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a face de Deus? Então Jesus começa a dizer que um pai tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse o seguinte: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Esta palavra é muito significativa. Ela está dizendo assim: Pai, eu não me interesso pelo que você é. Eu não quero nenhum relacionamento. Eu não quero fazer churrasco com o Senhor. Eu quero simplesmente que você me dê o que eu quero. Que você me dê a condição de viver a minha vida à minha maneira. Inconscientemente ou conscientemente, normalmente é o que nós fazemos em relação a Deus. Nós olhamos a nossa vida, a nossa condição, a nossa saúde, o nosso intelecto e nós achamos que tudo isto é meu. Que tudo isto Deus me deu e é meu e eu não quero viver com Deus. Eu quero, quando muito, que Ele me sirva de um Papai Noel capaz de me presentear quando eu andar de maneira adequada no final do ano. Nós queremos viver as nossas vidas de maneira independente de Deus, mas eu quero dizer para você, ninguém vive independente de Deus. Se você quer fugir de Deus, eu gostaria de te avisar que o seu fôlego e a força das suas pernas é Ele quem está te dando. Porque Ele não tem nenhum interesse em que você esteja numa proximidade dEle, ou em proximidade a Ele, se você realmente não quiser isto. Porque o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que não violenta vontades, é o Deus que está o tempo inteiro tentando comunicar a você que sem Ele você está morto, que sem Ele você está perdido, que sem Ele não importa o que você tenha, faça ou seja, a morte porá um fim. Mas este filho então acha que ele tem alguma coisa e mata o pai, ou o relacionamento com o pai de antemão, diz: olha, eu não quero nada, eu não quero nenhum contato relacional com você, eu quero simplesmente que o Senhor me dê algumas coisas para que eu possa viver a minha vida. Muitas vezes é assim que nós nos relacionamos com Deus. Eu quero: Deus, me dê um emprego, me dê um casamento, me dê um carro, me dê uma casa, me dê saúde, me dê tudo. É isso que eu quero, eu não quero ter papo, eu não quero precisar, eu não quero depender, mas não tem como existir sem depender de Deus. Até o mais perverso dos homens depende da graça de Deus. É por isso que Ele faz a sua chuva cair sobre justos ou injustos, e o seu sol nascer sobre justos ou injustos. Porque todo ser que respira neste mundo depende de Deus. Pode não entender isto, ou pode não aceitar isto, mas de fato depende de Deus. Até os ateus, aliás, como disse Chesterton, se não existisse Deus, não existiriam ateus. Todos, do mais cruel ao que socialmente falando pode ser a pessoa mais bondosa, todos dependem da graça de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você tenha vivido a sua vida nessa perspectiva, tentando administrar os recursos que Deus te deu, mas sem querer ter relacionamento com Deus. E este filho vai embora e vai tocar a sua vida. E eu quero dizer para você que isso é uma parábola do que acontece conosco, porque nós queremos tocar a nossa vida sem Deus, mas neste mundo as crises acontecem, e eu gostaria de te informar disso. E eu quero dizer para você que não importa o recurso que você tenha, sua beleza um dia vai acabar, a sua saúde vai entrar num processo de dificuldade, os recursos que você tem podem acabar também. No mundo acontecem crises, e aconteceu uma crise com este moço. E quando aconteceu esta crise com este moço, que tinha colocado toda a sua esperança simplesmente nos recursos do pai e na sua capacidade de administrá-los, se deparou com a crise. É aqui, o dólar cai, sobe, tem a bolha imobiliária, a bolsa derruba, é assim que é. O carro bate, a doença chega, é assim que é. E diante desta crise ele se vê impotente, de novo. Se vê numa condição de indignidade tal, que ele então se propõe a apacentar porcos. Eu queria só dizer uma coisa com todo o meu amor, do meu coração, assim, ó. Ninguém, mas ninguém, tem por obrigação estar aqui dentro.
Mas tem pessoas que querem estar aqui dentro. Se você não quer estar aqui dentro, você tem toda a liberdade, fala com toda tranquilidade. Mas se você estiver aqui dentro, procure não atrapalhar quem está a fim de estar aqui dentro. Ouça, dê um minutinho, já a gente vai acabar. Só não atrapalhe as pessoas que de alguma maneira têm interesse no que está ouvindo. E este moço chega a uma condição de dignidade tal, que é a condição de apacentar porcos. Para um judeu, porco é um animal imundo. Você trabalhar de garçom de porco é o último estágio da dignidade humana. É aqui o que o texto está dizendo é sobre isso. Talvez você não tenha chego lá, e também não espero que você chegue. Mas para o pai da parábola, para o pai revelado em Cristo Jesus, não importa se isto trouxer a você a condição de cair em si. Toda a proposta do Evangelho tem como objetivo fazer com que você caia em si. Toda esta ilusão que você vê à sua volta é uma mentira. Vida sem Deus é impossível. Mas Deus não vai extorquir, violentar. Deus não usa pé de cabras. Ele diz, eu estou à porta e bato. E Deus está o tempo inteiro tentando mostrar para você o quanto Ele te ama. E a maior prova de amor que Deus poderia dar é o seu filho dependurado numa cruz. É o sangue de Jesus Cristo que foi vertido para que você e eu possamos ser libertos desta condição de ilusão e de indignidade. Porque não importa o posto em que você almeje e chegue, eu quero dizer para você que Deus tem para você a dignidade de filho de Deus, de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É isto que Deus, qualquer coisa menos que isto é uma indignidade. Por isto, não é necessário que você chegue nesta condição, mas talvez você já esteja lá. Talvez por fora esteja tudo bem, mas por dentro esteja tudo desgraçado, tudo arrebentado. Mas não importa, se isso em nome de Jesus fizer com que você caia em si e entenda que fora da casa do Pai aqui não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com templo construído por mãos de homens, mas casa do Pai é o ambiente onde Deus governa, é chegado a você o reino de Deus, é você se voltar para Deus. E este menino então percebe isso, cai em si, em um determinado momento da vida diz, o que eu estou fazendo da minha vida? Nem os empregados do meu pai passam pelo que eu estou passando. Mas nós vamos perceber que ainda ele não tem uma revelação do pai como um pai. A revelação do pai ainda é como um barganhador. Então ele diz, eu vou lá, e com esta consciência nova, eu vou me humilhar diante dele. E aliando esta consciência nova e esta humilhação, talvez eu consiga obter do meu pai não mais a condição de filho, que eu não sou cara de pau para isto. Mas quem sabe ele não me dá um emprego, a minha vida já melhoraria muito. E ele então volta para casa. Mas o texto vai dizendo que quando ele está longe, o velho o vê. Sai correndo e lança ao seu pescoço, o abraça e o beija. Este é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Deus louco de amor por você. É o Deus que não vem tirar satisfação, mesmo depois, quando você disse, olha, eu não quero ter relacionamento com você, eu quero que você morra, o que eu interesso de você é o que você pode me dar, eu quero ser o dono do meu nariz, eu não quero ter nada contigo. Mesmo quando você fez isso e gastou todos esses seus bens, que não eram seus, mas que Deus lhes deu, na menor manifestação de vou falar com meu pai, o que você vai encontrar é um Deus correndo em sua direção, lançando-se ao seu pescoço, te abraçando e te beijando. É esse o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que você vai ver, quando você tentar usar este subterfúgio que na sua mente faz algum sentido, porque Deus é um barganhador e eu tenho uma mercadoria aqui agora. Que mercadoria você tem? A minha humilhação e a minha nova consciência. O que dá para comprar? Ah, vai dar para comprar um lugar aqui de copeiro. Não, copeiro não dá. Não, jardineiro também não dá, não.
vai ser apacentador de porcos aqui para mim aqui então. Pelo menos você vai comer as alfarrobas que os porcos desejam, ou comiam. Não, mas o pai fala, não. Cala a boca. É quase um cala a boca. Quando o filho começa a falar, pai, pequei contra o céu. Deus então chama e diz assim, o pai chama os seus servos e diz, trazei depressa a melhor túnica. Sabe o que isto fala? Isto fala de um Deus que quer limpar você, que quer purificar todos os seus pecados, que não importa até onde, quão longe você tenha ido, Ele foi mais. Não importa em qual buraco você se enfiou, Ele desceu. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a cruz, veja o Cristo crucificado. Se você não ver ali um Deus louco de amor, um Deus que não tem limites para poder dar significado à sua vida, e não mais significado simplesmente, mas dar o tudo que Ele é e que Ele tem a você como um filho, dar amor, você não entendeu a cruz. Na cruz de Cristo, ali existem duas realidades. A primeira é a do sacrifício de Deus em relação a mim e a você para cumprir a sua justiça. A segunda é que você, com toda a sua história, com todo o seu pecado, com toda a sua indignidade, foi crucificado naquela cruz. O que você vê hoje é o velho você. Mas na ressurreição de Jesus Cristo, Deus te fez uma nova criatura. E isto é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Deus já operou, Jesus Cristo diz assim, está consumado, acabou. Eu sei que isso é matéria de fé, só Deus pode te ensinar isto. Ensinar que Ele já pôs um fim na sua história e já te deu um novo começo que não tem mais fim. E este pai diz assim, trazei depressa a melhor túnica. Trazei uma sandália e colocai no pé dele. E trazei um anel e põe no dedo dele, porque eu quero que todo lugar, todos saibam que ele é meu filho, que ele é da minha família. Mas ele só fez coisa errada. Não importa. Eu vim cobrir, não encobrir, eu vim cobrir com o meu sangue todos os erros do meu filho. Eu assumo sobre mim a responsabilidade de todos os erros do meu filho. E eu quero restituí-lo na sua posição e dignidade de filho. É o que Deus quer fazer comigo e com você. E mais, porque no reino de Deus, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus então, que é a figura do Pai, manifesta ali uma festa, prepara uma festa e manda matar um bezerro cevado, que é um tipo da figura do sacrifício de Jesus. E vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus amados, eu não sei qual que é a sua percepção de Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para te dizer que Deus é Pai. E que Deus não é um Pai segundo os nossos padrões. Porque por mais perfeito e bom que o seu Pai seja, contudo, Ele não se assemelha ao Pai Celestial, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais perverso que o seu Pai seja, eu quero dizer que Deus é capaz de arrancar de você o seu coração velho e dar a você um coração novo, um espírito novo. E Deus é capaz de, com o perdão de Cristo, fazer com que você perdoe seu pai, sua mãe, ou seja lá quem for. Para que você não viva mais escravizado por isto, por esse sentimento. Isto é só Deus quem pode fazer, isto é um milagre. Isto é a operação da graça. Give me. E este filho volta. E este filho volta e é recebido com festa. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você se entendesse da mesma maneira. Eu sei, amados, que tem irmãos aqui que já frequentaram outros acampamentos. Mas, meus queridos, a atenção do mundo é contínua
para fazer de Deus um Deus que não é Pai. E a obra de Jesus Cristo é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente para fazer de você um filho e uma filha de Deus. E eu gostaria de ler só mais um textinho com vocês, que está... Alguém me ajuda a achar esse texto? Capítulo João, versículo 1. Veio para o que era seu. Onze. Vamos ver o que o texto diz. Vou ler a partir do 10. Preste atenção nesse texto. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Preste atenção, meu querido. Veio para o que era seu. O que era seu? Tudo. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este seu nascimento, preste atenção nisso. Este seu nascimento tem a ver com vontade da carne, com a vontade do homem. Este nascimento aqui, o fato de você estar aqui hoje. Mas a Bíblia fala de um novo nascimento, que não tem nada a ver com a vontade da carne, nem com a vontade do homem. Mas tem a ver com a ação sobrenatural de Deus. Tem a ver com o fato de você receber ou não o presente de Deus em Cristo Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eu não estou perguntando aqui se você recebeu uma religião. Eu não estou perguntando se você é batizado. Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Eu estou te perguntando, ou tentando fazer você refletir, se você recebeu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você também tem a opção de rejeitá-lo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos, não por causa da vontade da carne, ou da vontade do sangue, ou da vontade do homem, mas nascidos do próprio Deus. E o esperma de Deus é a palavra de Deus. É isso que eu vos anuncio nesta noite, de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.